Boa tarde, estamos com o blog Chocolate com Pimenta na UFSC para uma entrevista com as protetoras dos animais. Primeiramente, eu queria agradecer a participação de vocês no blog Chocolate com Pimenta. Obrigada. E eu queria saber como iniciou esse projeto. Depende. Eu queria adotar um gatinho e eu não conseguia adotar. Porque as protetoras exigiam muita tela, muita coisa. Tipo, eu só podia adotar se meu apartamento fosse hostelado, o que não era o caso. Agora é, mas daí eu peguei um na rua e gostei. Daí depois eu fui pegando mais e mais e fui doando. Daí comecei a me empolgar. Você doa gatos, né? Eu resgato, trato, se eles estão doentes, castro todos eles e daí depois eu dou. E a sua história, Pedro, como é que foi? Assim, eu comecei achei um na rua, já tive muitos cães, mas eu morava num apartamento, achei um na rua, tratei, cuidei. Aí mudei para uma casa e trouxe mais alguns, como esse aqui que teve um tumor de sticker. Eu fiz quimioterapia, fiz tratamento, porque eu vivia na rua. E daí em diante eu tô com gato e cachorro. Eu resgato cão e gato. E volto para adoção. E você, Ed? Foi a partir do momento que eu perdi um netinho. 2 anos e meio com câncer. E eu vi que eu tinha que fazer algo, né, para sair da depressão, que eu não aguentava mais. E ele adorava cães, ele adorava animais. Então eu comecei a mexer com animais, a conviver mais com eles. É uma maneira de se distrair, né? Dispersar um pouco. Sim, me distraí bastante, comecei a melhorar, não precisou nem fazer tratamento, nada. E eu não consigo até hoje sair da proteção. Estou protegendo até hoje. Tenho 4 cães, ajudo também as protetoras, né? Os cães de ruas. O que eu puder fazer por elas, eu faço. É um projeto muito bonito. É um projeto que eu vou levar adiante pro resto da minha vida. Isso aí pode ter certeza. E você? Eu sou a Renata, há 14 anos eu descobri que eu tinha fibromialgia, daí ano passado saiu a minha aposentadoria e eu tinha prometido que eu ia ajudar os cães. Eu não me intitulo protetora, mesmo porque eu já tenho 9 cachorros ao todo, 7 desses a gente adotou do ano passado para cá, tentamos CLT e todos nós adotamos. Então eu mantenho esses 9 cachorros, com a ajuda do meu marido. Também foi ótimo para mim, porque nesses 14 anos de fibromialgia eu fiz tratamento direto para depressão e graças a eles não deixam mais eu cair. Eu tenho esse Vitor, meu afilhado também é protetor. Desde pequeno, né? Desde criança. Pequeno, exemplo. toda a família assim, cachorrenta desde pequena. Bacana. Ele também tem uma que ele adotou. Legal. E a sua história, Dani? Bom, na verdade, assim, nenhum de nós nós não somos uma ONG, nós não somos um grupo único. Nós somos apenas uma pequena fatia de várias pessoas por aí que são protetores, né? E são pessoas que resgatam animais, que cuidam deles em casa, que vão atrás de vacinar, de castrar, para depois tentar doar. E eu acho que o que caracteriza principalmente o protetor é a compaixão. São pessoas que não conseguem só dizer, ai, coitadinho, né? Elas vão lá e fazem alguma coisa. Porque não existe em Florianópolis o setor que existe em Florianópolis, que é o de Beia, ele não dá conta de cuidar de todos os cães abandonados, maltratados, que estão precisando de castração. Eles não têm pessoal suficiente, eles não têm estrutura suficiente. A gente não sabe de quem é o problema, onde é que está a falha, mas assim, esse órgão não ajuda o suficiente como a gente precisa, né? Nem pessoas que têm seus próprios animais e são carentes e não tem como dar as vacinas, nem os animais abandonados, que não tem ninguém por eles. Você me fez uma pergunta e eu respondi várias outras, né? Mas assim, como eu comecei, eu sempre gostei muito de animais. Eu não podia pegar nenhum porque eu já tinha um em casa, que era muito velhinho, doentinho. Quando ele faleceu, então assim, eu sentia muita falta de um bichinho. E eu passava na rua, aonde eu via um cachorrinho, eu, né, agradava, eu dizia para os meus amigos que eu precisava da minha dose diária de cachorro. E aí eu comecei a ver se tinha algum que eu pudesse cuidar
eu cuidava, mas eu comecei com gatos, porque eu moro num apartamento muito pequeno. E os cachorros de rua geralmente são de porte grande, né? Eles precisam de espaço também. E eu pegava gatos, eu cuidava, ajudava, mas assim, não sozinha. A gente trabalha, a gente tem nossas tarefas, nossos compromissos, né? E a gente não tem dinheiro sobrando no banco, a gente não sabe o que fazer, então vamos adotar cachorro. Não é assim. A gente primeiro vê o problema, a gente vai tentar resolver e depois a gente vai atrás de pagar a conta. E muitas vezes a gente tira do próprio bolso. E muitas vezes a gente conta com a ajuda de pessoas muito generosas, que são amigos, e geralmente isso acontece por meio assim de pedir ajuda no Face. De que forma a gente pode ajudar vocês, assim, o pessoal de fora que queira contribuir, de que forma pode ajudar? Olha, eu acho assim que, em primeiro lugar, se você mora numa rua, tem uma comunidade de vizinhos e as pessoas são conhecidas entre si, tem um cachorro na rua sozinho, se organizem. Castrem aquele animal, porque dele podem nascer vários outros que vão ficar abandonados. Procurem vacinar o animal, né? Se é possível arrumar uma casinha e as pessoas se organizarem para sempre alimentar aquele animal de rua, isso para quem não pode adotar, já estão ajudando. Se cada comunidade, cada rua fizesse isso, não haveriam tantos animais passando dificuldade na rua. Fora isso, se você tem um cachorro, procure castrá-lo, procure colocar uma coleirinha com o nome, com o telefone, porque também existem muitos cães perdidos por aí. E se você tem um animal e não sabe o que fazer com ele, não o abandone. Procure antes alguém, ajuda, para ver como é que esse cachorro ou esse gato pode ser doado para alguma outra pessoa, mas não o abandone, porque o animal sofre muito também, né? E para aqueles que não podem ter cachorro em casa, que não estão em contato com cães abandonados e querem ajudar, vejam protetoras perto de você que precisem de ajuda. Vocês não precisam ajudar apenas a quem está aqui, nós somos uma pequena fatia, mas procurem ajudar, ver se você pode doar ração, se você pode apadrinhar uma castração, se você pode ajudar pagando uma vacina, né? E fora assim... já é um gesto bacana. Já é um gesto bacana. Nossa, eu sou sempre muito grata para qualquer pessoa que nos ajuda, né? E tem a história do Hatch também, assim, que é uma história muito bacana que a Moni pode contar, né? Quero saber a história do Hatch. O Hatch, a pessoa no Forquilhas que fez o pedido de ajuda, ela pediu, aí foi feito vários compartilhamentos, né? E chegou no meu Face. Aí eu vi lá, né, faz 2 dias que eu tô pedindo ajuda, né, eu falei, putz, né, 2 dias eu tava trabalhando, e eu não tenho carro, né, dei um jeito rapidinho de arrumar o carro, falei, eu vou lá buscar ele, né, seja o que Deus quiser, tomara que eu ache. Achei ele, era 11 horas da noite, tava ele num lodinho lá dentro do mato, entregue pra morrer. Ele tinha se entregado pra morrer, que fazia 2 meses que ele tava na rua sofrendo e ninguém tinha feito nada. O que eu fiz? Peguei ele, trouxe pra casa e pra outro dia de manhã levar no veterinário. Chegamos no veterinário, nem a cabeça ele mexia, né? Completamente imóvel. Levei ele pro veterinário, chegamos lá, fizemos o exame nele, deu sinomose. Falei, e agora? Vamos tratar, né? Tratamos a sinomose, isso na primeira semana. Segunda semana ele não estava reagindo a nada. Fomos, fizemos outro exame, deu a doença do carrapato. Tratamos a sinomose, tratamos a doença do carrapato, sinomose. Aí a semana seguinte ele foi levado pro veterinário também, porque não reagiu a nada ao tratamento. E descobrimos que ele estava também com a doença do carrapato. Fizemos os tratamentos e aí assim, ele começou a levantar, começou a engordar, porque ele foi achado que tinha 14 para 15 quilos. Hoje o rato já está com 29 quilos em 2 meses. Estou sofrendo porque ele é pesado. E assim, ele não anda ainda, mas faz acupuntura, vai fazer fisioterapia, fez outros tratamentos, né? Foi feito todos. E agora vai pra cadeirinha de roda para começar, né, simular andar. E estamos aí. Agora eu quero saber sobre a conscientização dos animaizinhos que estão abandonados, né? Os que estão perdidos. Isso. Como deve proceder um cachorrinho perdido, no caso? Primeiro, como ela estava falando ali, que quem perdeu um animal
não desistir de procurar, né? Porque pode passar até de repente um ano, o animal ainda sofre com a saudade do dono. Porque quando ele se apega ao animal, o amor é fiel, né? E então não desistir de procurar o seu animalzinho. E também usar a coleirinha com identificação, né? Cuidar para não deixar fugir, portão aberto, essas coisas assim. E quanto ao abandono também, né? Se puder castrar os seus animais em casa, porque a maioria dos abandonos, hoje tem bastante abandono com animal grande, mas a maioria, as cachorrinhas dão cria em casa, eles botam os bebês tudo na caixinha, jogam no mato. Até num saco de lixo. Saco de lixo, Joga pela janela do Terreno carro. de pessoas que... Joga pela janela do Terreno de carro. pessoas que... Aqui tem 2 gatinhos que foi abandonado numa caixinha na frente da casa da minha amiga. Tô ali amamentando eles, dando mamazinho, entendeu? As pessoas simplesmente não esperam nem desmamar. Já abandonam. Já abandonam. Deu cria, estão abandonando. Dani, E mais um problema. Oi? pra gente ter uma ideia, a minha amiga, nós ajudamos ela, faz um tempo que ela encontrou vários gatinhos, Pedro sabe dessa história, assim, numas galhadas, que foi jogada com um saco e tudo, ficou pendurada, esses caras pendurados tinham recém-nascido. Alguns ela conseguiu resgatar e alguns morreram ali mesmo. Ela tentou ainda salvar, mas nenhum deles sobreviveram, porque não tinha leite. Triste. Eles ficaram pendurados na árvore. Foi jogado mesmo proposital para matar, sabe? Assim. Uma crueldade, né? Muito grande. E tá havendo muito isso, assim, nas praias, Calhós, Iguaçu, esses lugares tudo é o que mais a gente vê, né? Rio Vermelho. E de que forma a gente pode reverter isso? Isso aí tem que fazer mais campanha, mais conscientização. Eu acho que tem que ter mais força. E tem que partir do órgão público também, né? A prefeitura tem que começar a castrar. Tem que partir A prefeitura não está fazendo nada, né? Porque eu tenho 25 castrações até hoje. Eles não chamaram, eu tenho já cadastrados por ideia. Chamaram porque a prefeitura não colocou veterinário suficiente, né? Só tem um. Eles, por outro lado, eles ajudam, que é assim, quando tem um cão perdido, tem que ir lá fazer um BO, é aquilo de praxe já, né, deles. Eles vão lá prontamente, vejam o cão, como é que tá, tudo direitinho. Isso aí eles fazem. Agora, sobre o negócio de castração, é difícil, tá? E gatos é muito complicado. É muito- Somente assim, porque as gatas fêmeas, elas entram assim muito cedo. Com 4 meses, 5 meses já estão entrando no cio. E a castração do Tibete, em outros lugares, só faz a partir dos 6 meses. Com 6 meses a gata já deu alguma cria. E é bem O complicado. nosso Samuvel eles tiraram, né? Que era o melhor que a gente tinha para fazer alguma coisa. Eu posso explicar para Amanda sobre o Samovete? Tá, o Samovete é assim, vocês sabem que tem o SAMU, né, para socorrer as pessoas. E para animais, não tinha ninguém. Uma vez, quando eu resgatei uma gata com uma amiga, nós decidimos levá-la no veterinário porque não tinha quem se disponibilizasse a pegar aquela gata e levar no Dibeia. O Dibeia, para começo de conversa, estava fechado. No sábado eles não estavam atendendo. Aí, depois de um tempo, a gente ficou sabendo do Samovete. E o Samovete era assim, você tem que acionar os bombeiros ou a polícia e eles acionam o Samovete. Então eles vão lá resgatar algum animal atropelado, que tinha sido o caso dessa gata. Um animal atropelado, ou um animal que sofreu algum outro tipo de acidente ou que está doente. E esse Samovete fez até muito sucesso no ano passado. Foi bem comentado a respeito dele nas redes sociais e tudo mais. Parou de funcionar. E a gente não sabe por quê. E às vezes que eu precisei acioná-lo, eles diziam que não tinham carro suficiente ou que não tinham pessoal suficiente. Então, assim, existem muitas falhas, né? A gente não quer culpabilizar ninguém, mas a gente gostaria que alguém do governo tomasse alguma iniciativa para resolver essas questões, né? E se o governo não faz, por isso que as protetoras entram, sabe, para fazer alguma coisa, porque elas cansam, elas e eles, né? Porque existem homens também que são protetores, cansam de ficar esperando e a gente tem que tomar iniciativa. É uma questão de conscientização
E eu quero saber quais são os objetivos de vocês daqui pra frente. Olha, tem mais uma amiga nossa que chegou agora, a Magda, né? Nós começamos a nos reunir há um tempo atrás para ver se a gente consegue fazer algum projeto envolvendo alguma instituição, também fazer algum projeto, existem já, né? Pessoas que dão educação nas escolas, né? E a gente quer ver se fortalece isso, porque eu acho que a educação nas escolas para as crianças a respeito do bem-estar animal é muito importante, né? A gente quer ver se faz parceria com outros órgãos, né? Para ver se consegue diminuir os custos das castrações. Eu fui informada por um veterinário que a vacina é complicado para você conseguir diminuir os custos, existe uma questão de laboratório. Eu não gostaria de entrar nesse detalhe, mas isso é algo também a ser buscado, investigado, porque não é tão simples de vacinar, as vacinas são caras, né? E parece que existe assim um monopólio disso, que a gente não consegue diminuir os custos. E uma outra coisa é também assim, as pessoas saberem que animal não é brinquedo. Ah, com certeza. Muita gente pega, adota o animalzinho, acha que vai ficar ali na hora que estiver disponível para poder brincar. Daí no momento que já não pode mais, daí não tem o que fazer com o animalzinho, abandona muitas vezes, né? Quando o animal ficou doente, eu resgatei uma cachorra. Apesar de eu só resgatar gato, eu abri uma exceção para essa cachorra. Os donos, sem querer, atropelaram ela. Foi um acidente. Enfim, pode acontecer. Mas eles não prestaram socorro, deixaram a pobrezinha se arrastando por uma semana. Daí, quando eu soube disso, eu fui tentar conversar. Ver se eles não queriam ajuda, eu tentava ajudar com o veterinário, alguma coisa assim. A gente se mobiliza na internet. Mas não quiseram, eles iam sacrificar ela porque ela parou de andar. Sem ao menos ver se ela tinha uma chance de voltar a andar. Eu disse, então eu pedi pra me entregar a cachorra. O nome dela era Lara, é uma cocker. E comecei a tratar ela. Ela tem uma fratura na vértebra. E agora ela já tá andando. Eu comecei com acupuntura, fiz terapia em rasa mesmo. Agora ela já tá andando, já tá até correndo. É só uma questão de cuidado, né? Sim. De doação, de cuidado. O Francisco, ele foi atropelado, ele é paraplégico. Até muita gente me dizia, por que tu não sacrifica ele? O animal não vai mais voltar a andar. Eu disse, mas não... Todo mundo dizia, ele não é teu, ele é um gato de rua. Mas não importa. Eu peguei ele agora. Ele até estaria para adoção, mas dificilmente alguém adota um paraplégico. Ele vai ficar comigo. E mais uma coisinha, Dani, eu queria saber, tem alguma frase que te inspira em relação aos bichinhos que fazem parte do cotidiano da gente? Olha, uma frase perguntou da frase, eu adotei um cachorro, eu cuidei de um cachorro com sinomose que passou por todos os problemas que o Hatch está passando. Inclusive, eu ganhei um peitoral, uma coleira especial para levantar animais que têm dificuldade de andar, né, da Protege Cão, que é lá de São Paulo, a Marina Correia, foi muito bacana. E hoje esse peitoral está servindo para o Hatch, né? Então a gente tem muito isso na proteção, sabe? A gente se ajuda, a gente colabora uns com os outros. Doação de remédios, por exemplo, quando o cachorro ficou sob minha responsabilidade, ficou doente, houve pessoas que doaram remédios, né? Então às vezes não é só financeiramente, às vezes, né, a questão de doar um remédio, ou fralda, ou paninho, tapetinho higiênico para eles fazerem as necessidades dele quando eles não andam. E assim, eu quando recebi o Dudu, eu achei que ia ser uma coisa bem rápida. Ia ser tipo umas 2 semanas e queria logo ir embora, né? E pra minha surpresa, as 2 semanas viraram em 3 meses. E chegou uma hora que eu achei que eu não ia dar conta, né? E no entanto, ele conseguiu me fazer andar uma 2ª milha, sabe? Ele conseguiu com que eu conhecesse outras pessoas, que eu passasse na pele, que os protetores que resgatam cães como ela, gatos, passam com muita frequência, né? Eu já tinha essa ideia de querer ajudar as pessoas de alguma maneira, ajudar os animais e as pessoas que cuidam dos animais, né? E ele me proporcionou a experiência de sentir na pele como é. Então hoje, se eu for fazer alguma coisa, eu já posso dizer que eu sei como é. Então assim, eu sou muito grata a esse Dudu por ele ter me ensinado tanto. E a frase que eu tenho que me inspira, que ele me inspirou, é a seguinte: que quando você resgata um animal, ele é que te resgata. De uma certa maneira, tu acaba evoluindo com ele, crescendo. Com certeza, eu acredito muito que os animais estão
na nossa vida para nos ajudar a nos tornar melhores seres humanos. Né? E só quem às vezes está com alguma dificuldade emocional, algum problema, que sofre depressão, é que às vezes vai entender o sofrimento de outras pessoas, sabe? Ou o sofrimento dos animais, assim. Então, às vezes, a gente até tem essas fraquezas que é para poder ser mais compassivo, né? Que às vezes quem tá muito feliz, muito bem, tem tudo, não percebe o sofrimento dos outros, nem dos outros seres humanos, nem dos animais, né? Então, assim, eu gostaria muito que as pessoas parassem para prestar atenção. Olha quem tá do seu lado. Será que tem alguém sofrendo? Será que tem algum animal sofrendo? Presta atenção. Eu acho que o ser humano não pode ser feliz sozinho se outros seres humanos e outros animais, outros seres estão infelizes, sabe? Ninguém consegue ser feliz sozinho. É um ajudando o outro, é uma união. Exatamente. Uma corrente, né? Uma Corrente do bem. Pra ajudar. Isso. Bom, a entrevista encerra-se por aqui. Eu queria agradecer a vocês, a participação de todos. Nós que agradecemos. E eu acho que o que importa é a conscientização. Então, seja o cachorrinho de rua, seja o cachorrinho que está no seu lar, é a conscientização de amar e proteger o bichinho. Beijo. Quantas feiras, beneficentes, bazares, como que funciona? Olha só, tem vários grupos, né? Por exemplo, tem a El Bicho, eles promovem uma feira de adoção uma vez por mês que é aqui no Iguatemi. Existem outros grupos que estão organizando também feiras de adoção. Eu tenho visto na internet o projeto Sem Animais, que me parece que também está acontecendo, eu não sei aonde, mas que acontece na cidade também uma vez por mês. O projeto deles é conseguir que 100 animais sejam adotados até o final do ano. Né? Existe também um grupo junto com a Coworking, eu acho, que fizeram recentemente o lançamento de 6 cartazes de animais difíceis de serem adotados, porque são ou muito velhos ou com problemas cego, ou tem alguma doença, então não é fácil, e eles estão promovendo a adoção desses animais. Existem, por exemplo, bazares no Santa Mônica, né, a cada 15 dias. Hoje está tendo um lá. Existe um bazar de animais também no Parque de Coqueiros, também e acontece a cada 15 dias. Então eu te falo assim, porque assim, como eu te disse, são todos voluntários, né? Todas as pessoas tentam fazer alguma coisa de alguma maneira para ajudar, né? Mas só para que as pessoas saibam que existem, né? Várias feiras de adoção. E assim, como eu falei antes, um animal não é um brinquedo, então muitas pessoas querem adotar um cachorro de raça porque é bonitinho, mas quando ele começa a crescer, ter o pelo longo, dá trabalho, aí as pessoas não querem ter os devidos cuidados, né? Então até hoje em dia você não encontra apenas vira-latas abandonados, você encontra muitos shih tzus, Yorkshires. Esse aqui, por exemplo, a minha amiga pegou ele faz umas 3 semanas, ele tinha tomado banho, ele estava com uma gravatinha, mas ela não sabe quem abandonou, se ele se perdeu, a gente não achou os donos dele, então ela tá com ele, né? O nome dele agora é Fred. Mas assim, é um cachorro que dá trabalho, ela mandou castrar. É um cachorro bem cuidado. É um cachorro bem cuidado, né? E a Edna, ela também tá promovendo um bazar, né? A gente tá tentando ver se consegue fazer com a Associação dos Moradores da Trindade. Como é que é o seu bazar? O bazar que a gente está fazendo é assim, conseguimos patrocínio com o dono da pizzaria Parma. Ele nos cedeu o terreno ao lado para a gente fazer a cada início de cada mês, a cada quinzena, né? Aí nós podemos usar o espaço. Aí estamos precisando agora de cadeiras, barracas, para a gente conseguir colocar, né? Porque o dia que dá chuva não tem como fazer. Temos bastante contribuição de protetoras também que estão ajudando com roupas, sapatos, Livros usados. Quem tiver também pode doar. Roupas também usadas, pode doar em bom estado. Né? E o objetivo dos bazares é ou conseguir ração, ou conseguir vacina, ou conseguir castração para os animais, para que eles fiquem em melhores condições, né? Às vezes algumas pessoas podem achar que castrar vai contra a natureza do animal,
Mas pior ainda é um animal ter uma ninhada de 10 animaizinhos, de 10 cachorros ou 10 gatinhos e ficarem abandonados, passando fome, serem atropelados ou, né, em situações como essa que depois tem que ter alguém com muito amor, muita compaixão que vai lá e se compadeça. Né? Então a castração é pro bem, é essencial, né? É pro bem dos animais de modo geral, para que quanto menos animais houverem, mais pessoas vão poder cuidar deles, né? Então fica a dica, se a gente puder colaborar, puder participar de um bazar, de uma feira, fica o recado dado, então. O nosso bazar vai começar dia 5, agora do mês que vem, tá? Da 1h da tarde até as 5h30 da tarde. Tá? Vai ser na Lauro Linhares, ao lado da pizzaria Parma, na Trindade. Obrigada. Magda, conta pra gente a história do teu cachorrinho. Bom, então, esse aqui é o Guido. Eu encontrei ele lá no Morro do Céu. Eu trotei ele de uma bicheira, tem aqui, ó, a cicatriz ainda. E ele tava assim, pele e osso, ele era um pouquinho. Depois disso foi atropelado, ele tinha um dono, mas o dono era muito negligente. Aí eu tirei ele do dono, pedi pro dono assim, me dá esse cachorro, não, porque eu tratar dele. Eu passava lá para deixar a moça que trabalha e me ajuda lá em casa, e ele estava sempre assim na beira da rua, na chuva, no sol, assim jogado, e ele estava cheio de carrapato, cheio de carrapato de coisa. Aí eu fui lá, peguei ele, tratei, ele já está mais gordinho, ele já está lá em casa no mês, já está mais gordinho, ele é meio manquinho de uma perna, mas ele caminha bem, faz xixi, cocô tudo certinho, e é bem tranquilo, assim, fica bem mais deitado, acho que em razão ainda porque se recuperando, acho que sentia muita dor, então costumou ficar assim, mais deitado, mas bem de pé, e agora tá bem. E tu também quis abraçar essa causa, né? Os bichinhos. Eu faço o que posso, assim, né? A gente vai ajudando, tenta se unir para tentar resolver, amenizar um pouco, né, o problema que é grande, né? Infelizmente. Então a gente faz o que pode, assim, muitas coisas a gente pede ajuda, mas na maioria das vezes sai do próprio bolso, né? Obrigada. De nada, disponha.